Cumprimento a todos esta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu dou glória a Deus pela minha vida e glorifico a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui, na sua santa, linda e poderosa presença para adorá-lo, para glorificá-lo, para bendizer o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, com mais um maná do céu, mais um pão quentinho, que Deus, na sua grande, linda, infinita misericórdia, nos entrega com amor. E com amor você venha pegar esse pão, comer e degustar. E ser abençoado, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Nós vamos meditar em Mateus, o seu capítulo 26, versículo 40, onde nós vamos ver que, voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste vos vigiar comigo? Nós vemos então aqui Jesus voltando para os discípulos. Jesus, ele se afastou ali dos discípulos para orar. Ele queria ficar sozinho com Deus. Ele precisava ficar sozinho com Deus. Aleluia. Muitas das vezes eu e você precisamos afastar de tudo e de todos. Aleluia, glória a Deus, para ficar a sós com Deus. Você tem feito isso? Isso faz bem para você, faz bem para sua alma, para o seu psicológico, para o seu físico, para a sua mente. Faz bem para você se afastar um pouco, aleluia, para poder orar a Deus, para poder orar ao Senhor, para poder dialogar com o Senhor, para poder falar com o Senhor. Deus, ele é o nosso psicólogo, aleluia, ele é o melhor psicólogo que existe, aleluia, aramanai. Quando nós vamos ali ter uma sessão, uma consulta com o psicólogo, só ficamos nós e o psicólogo. Aleluia, glória a Deus. Nós e o profissional, mas ninguém. Aleluia. E é tão bom, depois que saímos do consultório, aleluia, glória a Deus, e assim nós devemos também fazer com o nosso Senhor. Consultar com Ele, consulte com Jesus. Aí no seu quarto mesmo, se afasta de todo mundo, se afasta de todos, se afasta até mesmo do celular, deixa ele lá na cozinha, aleluia, desliga ele, aleluia, entra no seu quarto, fecha a porta e vai ter uma consulta com o psicólogo Jesus, aleluia, vai falar com Deus, vai contar para ele a sua dor, a sua agonia, a sua amargura, a sua tristeza, que está tirando a sua paz. Aleluia, aquilo que está te deixando doente, o seu problema, vai contar para ele o que está te agoniando, o que está amargurando a sua alma, o que está entristecendo a sua alma. Aleluia, o que está te levando a padecer. Halalá, sulianda, alamanai. Vai falar com ele, com o psicólogo, assim Jesus fez. Ele estava com a sua alma amargurada, angustiada. Não amargurada, mas angustiada, porque já estava prestes o momento em que ele seria entregue nas mãos de pecadores e que ele iria enfrentar a dura cruz, a cruz pesada, o Calvário, aleluia, aramanai, e ele estava angustiado, aleluia, muito triste, muito angustiado. E ele então se afastou ali dos discípulos para ficar a sós com o Pai em oração. Foi orar. Quando você estiver com a alma angustiada, vai orar. Se você está com a alma amargurada, vai orar. Aleluia, vai contar para o psicólogo. Aleluia, que te entende. Aleluia, que pode te ajudar, que alivia sua dor. Aleluia, glória a Deus, que te cura, que te sara, que te liberta, que te põe de pé, que te anima,
que te leva a perseverar, continuar perseverando. Aleluia, aramanai. E Jesus então se afastou dos discípulos e foi orar. No versículo 40, do capítulo 26 de Mateus. E voltando para os discípulos, aí ele voltou para os discípulos depois de orar e achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vos vigiar comigo? Ele então afastou dos discípulos, foi orar, depois ele voltou da oração e encontrou os discípulos dormindo. Aleluia, glória a Deus. E ele disse para os discípulos, Pedro, falou com Pedro, Pedro, então nem uma hora pudestes vos vigiar comigo, Pedro, nem uma hora sequer. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Nós precisamos vigiar e orar. Nós não podemos só vigiar e não orar. Nós não podemos só orar e não vigiar. Tem que andar juntos os dois. É tempo dos dois andar juntos. Vigilância e oração. É tempo de vigiar e orar. Aleluia. Por quê? Porque os dias são maus. Os dias são maus, já está ficando estreita aqui na terra para nós. Aleluia, Aramaná, já não está tendo muita graça mais. E já está ficando estreita aqui na terra para nós. Aleluia, Aramaná. E por que está ficando estreito? Porque Jesus Cristo está voltando e tem que ficar estreito mesmo para que nós venhamos nos espirrar daqui. Jesus Cristo vai voltar e nos chamar. Aleluia, nós vamos subir no arrebatamento da igreja. Por que está ficando estreito? Para nós não acomodar aqui. Se não ficar estreito, nós vai acomodar aqui, nós não vai querer subir com Jesus. Aleluia. Subir com Jesus para quê? Se está tudo bem. Deixar a terra para quê? Se está tudo bem. Por isso é que está ficando estreito. Mais estreito ainda vai ficar para mim, para você. Para que nós venhamos não nos acomodar aqui na terra. Aqui na terra não é o nosso lugar. Nós estamos aqui de passagem. É tempo de vigiar e orar. Vigiar e orar. E para quê? Para que nós não venhamos entrar em tentação. Porque a tentação está aí. Satanás está como um leão ao nosso redor querendo nos tragar. Oferecendo pratos para nós, para nos encantar, para nos enganar. E são pratos que vai nos levar a perder a nossa primogenitura, perder a nossa salvação. E nós devemos estar vigilantes e em oração para que nós não venhamos cair em tentação. O espírito, na verdade, dos discípulos, aleluia, está pronto. Nosso espírito está pronto. Aleluia. Está pronto para encontrar com Deus. Está pronto para morar no céu. Nosso espírito, a nossa alma quer morar no céu. A nossa alma anela pelo céu. O nosso espírito está pronto. O nosso espírito está ligado em Jesus. O nosso espírito está ligado em Jesus. Mas, aleluia, a carne nossa está fraca. A carne dos discípulos estava fraca, cansada. Por isso eles estavam dormindo. O espírito dos discípulos queria estar vigilante em oração com Jesus. Queria estar acordado em oração com Jesus. Mas a carne dos discípulos é fraca, estava cansada. E então eles se deixaram pender para a vontade da carne. Não se deixe pender, não se penda para a vontade da carne, para os desejos da carne, que é fraca. E sim, seja forte, aleluia, glória a Deus, e se penda sim, e faça a vontade de Deus, faça a vontade do Espírito. O Espírito, aleluia, está pronto para adorar a Deus, está pronto para morar no céu, está pronto para servir a Deus, o Espírito está pronto para toda a ordem de Deus. A ordem que Deus deu para os discípulos é
ficai aqui. Mas não é para ficar dormindo, não, é para ficar orando, vigiando, enquanto eu vou ali orar, falar com o Pai. Essa foi a ordem de Jesus para Pedro, para Tiago, aleluia, glória a Deus, para os seus discípulos. Essa foi a ordem de Jesus para Pedro e para os 2 filhos de Zebedeu. Mas eles, aleluia, o Espírito, ele queria obedecer essa ordem. O Espírito estava pronto para obedecer a ordem de Jesus. O nosso Espírito está pronto para obedecer a ordem de Jesus. Mas a carne não. A carne está fraca, a carne está cansada, a sua carne está fraca, a sua carne está cansada. A sua carne quer deitar e quer dormir. Aleluia. A sua carne quer ficar quietinho dentro da sua casa, descansando. A sua carne está cansada, a sua carne quer acomodar. O Espírito não, ele está pronto para servir a Deus, para adorar a Deus, para fazer a obra de Deus, para ficar ali em oração com Deus, nos pés de Jesus, na presença do Senhor. O Espírito está pronto e a carne, ela está fraca. E nós devemos, em nome de Jesus, nós temos o livre-arbítrio escolher. Aleluia. Há uma luta constante de carne com espírito. E nós temos o livre-arbítrio de escolher. Vamos escolher agradar o espírito que está pronto, que está forte. Aleluia. E não vamos agradar a carne. Não vamos fazer a vontade da carne, sim a do Espírito, porque o Espírito, ele ouve, ele quer atender a voz, a ordem de Deus. Amém, glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração e que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.